Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando com vocês é o Thiago, eu sou o host aqui do nosso Visioncast. Nós estamos começando o nosso quarto episódio, a gente vai falar de um tema muito interessante que é sobre segurança no trabalho e a gente vai mesclar isso com um pouco de inovação, tecnologia e realidade virtual, que é o tema aqui do nosso Visioncast, nosso podcast, sempre envolvendo assuntos relacionados à tecnologia e como as empresas utilizam essa tecnologia no seu dia a dia ou como elas utilizaram alguma função especial, mais voltada para essa área de tecnologia e inovação. E hoje nós estamos trazendo aqui um convidado muito especial que já está atuando nessa área de prevenção de riscos, de segurança do trabalho há alguns anos já. Ele tem uma empresa que é muito parceira nossa aqui, nós já trabalhamos juntos, já atuamos juntos há alguns anos atrás nesse setor, e eu gostaria de agradecer e passar a palavra aqui também para Edson Silva. Edson, seja bem-vindo ao nosso Visioncast. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos que nos assistem neste momento. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz por essa iniciativa aqui da VR Video. É isso aí. E seu Edson, me fala uma coisa. Como que você quis gostar dessa... Como você começou nessa área assim, de segurança do trabalho? A gente fala um pouco de CIPAT também. Como que você se espelhou para isso, para começar isso? Ok. Anteriormente eu trabalhava numa multinacional, né? Uhum. E multinacional sabe que tem vários setores e multinacional procura fazer tudo mais dentro das normas e da ISO também. Uhum. Então foi assim, eu era assistente na época, assistente administrativo, e vi que esse setor estava crescendo. Então, isso quando? Já vai fazer o quê? Uns 20 anos atrás. 20 anos já? 20 anos atrás. Era um setor que não era muito conhecido também, porém as empresas maiores, elas já têm esse conceito, né? Já tem essas informações. E eu vi onde eu trabalhava que estava crescendo e que era necessário esse profissional dentro da empresa, né? Então eu fui fazer o curso, né? Fiz o curso, gostei muito e de lá para cá vem crescendo. Mas aí você fez o curso para trabalhar na sua empresa ou você já fez esse curso com a intenção de abrir um negócio com isso? Não, eu já fiz um curso, não foi para abrir um negócio, não tinha essa mentalidade de abrir futuramente algo nesse setor, mas sim para crescer dentro da empresa, né? Para ser promovido, para ter uma profissão, porque eu vi que era uma profissão realmente, e eu gostei, e fui seguindo, fui fazendo os cursos, me aperfeiçoando, me especializando, e estamos aí. Então, quando você começou, você quis ser promovido, que assim, pelo pouco que a gente sabe assim, a fundo, a gente tem um trabalho aqui de CIPA com realidade virtual, são alguns exercícios, você já viu um pouco, mas assim, o que eu percebo de algumas empresas é que geralmente essa pessoa mais da CIPA, da CIPAT, geralmente elegem uma pessoa ali e às vezes aquela pessoa ela não gosta muito, então é o presidente da CIPA, aquela coisa toda, Então acaba a pessoa às vezes não gostando muito. Então você já foi o contrário, você gostava dessa parte de segurança, de prevenção. Como que era um pouquinho isso aí? Isso, eu passei a conhecer juntamente com os profissionais da própria empresa da qual eu trabalhava, Porque eu acompanhava ali o técnico de segurança, ele ia na empresa da qual eu trabalhava, ele era prestador de serviço, ele não era profissional da empresa, não era o colaborador CLT da empresa, mas eu era. E eu tinha que apresentar para ele, acompanhar ele em todos os setores. E ali eu fui vendo como que o técnico agia para fazer os levantamentos de dados, as informações do ambiente do trabalho, os riscos ambientais, os cursos, os treinamentos que os colaboradores iam precisar para exercer aquela atividade, os EPIs que compunham também as atividades de cada colaborador. Então eu fui gostando da profissão, Então, pelo fato de eu estar acompanhando o profissional da área, eu fui pegando o gosto daquilo e fui procurando me informar cada vez mais. E assim, como você está já há 20 e poucos anos, como que era antigamente essa questão de EPI? Eu sei que antigamente, muito mais antigamente, não tinha tanto essa mentalidade nas empresas, E assim, como que era antigamente quando você começou? Você via uma discrepância muito grande no mercado? Você via erros absurdos? Tem alguma coisa assim que você pode compartilhar pra gente? Talvez engraçada ou talvez trágica até, de olha, antigamente acontecia muito disso, graças ao nosso trabalho a gente conseguiu já evitar ou reduzir isso.
Tem algum dado assim? Sim. Tem várias situações que eu vivenciei, né? E que a gente hoje serve aí como exemplo até mesmo para quando a gente vai executar as nossas atividades no campo de trabalho, né? Por exemplo, hoje, sabe que tudo que é novo, muitas das vezes o colaborador, por ele não entender a necessidade, a obrigatoriedade, cria nele uma resistência. Né? Então era muito comum na empresa o técnico ir lá, dar o treinamento, explicar sobre o EPI, né? Que é equipamento de proteção individual, e orientar o trabalhador, o colaborador, que aquilo é necessário para o próprio bem dele, para que ele não viesse sofrer um acidente ou então desenvolver uma doença ocupacional durante suas atividades. Então era muito comum nós técnicos ir lá, fazer lá o diálogo diário da segurança, fazer a inspeção, e quando você estava ali juntamente com eles estarem todos com todos os EPIs ali adequado, a atividade, tudo direitinho. Em algumas situações você dava as costas e já tiravam, e você pegava aquele setor de surpresa, aí você via que eles não estavam utilizando o EPI adequado, né? Não estava cumprindo as determinações que foram dadas, né? E qual é o motivo que você acha que eles agem dessa maneira? Assim, isso está acontecendo hoje ainda, primeiro, ou não? Ou já está mais, a mentalidade do colaborador já melhorou? Não, já melhorou bem mais. Mas ainda existem aqueles ainda, né, que dizem assim, eu não sempre trabalhei sem isso incomoda, né, me Coisa impede, chata, né? Ainda tem alguns, mas é bem menos, porque hoje se fala muito em segurança do trabalho, hoje tem mais profissionais, tem as empresas que estão sendo mais conscientizadas em relação à segurança do trabalho, então não é algo assim tão novo. Né, igual era... Igual há 20 anos atrás. Isso, igual era 20 anos atrás, a empresas também, não só o colaborador, a gente enfrentava também para, não digo convencer, mas conscientizar o empreendedor, o empresário, que aquilo também ia ajudá-lo para que não viesse os seus colaboradores sofrer acidentes, porque também não é só o acidente afastar o colaborador, né? Também, dependendo do tipo de acidente, a imagem da empresa também fica manchada, né? Então, muitas das vezes, tinha a mentalidade, o profissional lá, ou também o empreendedor, que era gastos. É gasto com treinamento, é gasto para fornecer o equipamento, então vocês só estão gerando gastos. Então, era o trabalho, e é até hoje, né, do profissional da área de segurança do trabalho, conscientizar o porquê que o trabalhador, o empregador, tem que atender às normas para não se complicar lá na frente. Ainda tem muita empresa que vê isso como um gasto em vez de ser um investimento. Por incrível que pareça, até mesmo alguns clientes que nós temos, poxa, Edson, treinamento para isso é necessário mesmo? É necessário fornecer esse equipamento mesmo? Então tem muitos, na sua grande maioria, as grandes empresas já têm mais essa conscientização. As menores ainda pensam que é somente gasto. E assim, eles têm essa visão, na sua opinião, porque assim, vai ter alguma legislação que vai multar se não tiver aquele treinamento, ou isso é mais assim, precisa ter o treinamento, mas eu quero dar esse treinamento porque eu sei que minha empresa vai melhorar, vai crescer, vai dar mais lucro. Não tem alguma relação dessa ou não? Não. Na verdade, algumas normas que não são cumpridas gera multas, né? Gera penalidades. Então, é por isso que muitos aí têm que aderir mesmo. E hoje nós temos aí o e-social, que na tecnologia do e-social, as informações correm muito rápido. Antes era muito moroso. Por exemplo, quando não havia o e-social, se você tinha que passar uma informação no sistema para a Previdência Social, então aquela informação ia para a Previdência Social. Só. Então não se conversava igual hoje. Hoje, quando o e-social, quando nós da área de segurança do trabalho passa por empregador que tem essa necessidade de informar, passar as informações por e-social, no e-social, quando nós passamos as informações, já vai lá para a Receita Federal ao mesmo tempo, já vai para o Ministério do Trabalho, para o INSS, para a Previdência Social, né? Então já vai para todos esses órgãos aí de uma vez. Então hoje não precisava ficar entrando para um órgão, cada um deles, para essa informação.
chegar lá. Hoje não, a gente passa a informação, todos eles já vão ter. Tanto é que essa unificação, vamos dizer assim, através do e-social, não precisa mais igual era antigamente, não é nem antigamente, né? Uns 3 anos atrás, do fiscal ir lá na empresa, bater na porta para pegar os erros, o que está faltando de documentação. Não. Hoje, devido ao e-social, eles entram no sistema e se pegar o CNPJ da empresa, ele já sabe que não tem as informações necessárias. E aí isso pode gerar uma multa, pode gerar Gera, não só pode, como gera multa. E isso. E a multa também já vai bater na porta já, porque eles já vão rodar já a multa, já vai gerar essa multa e já vai para o destino certo. Né? Então, o que muitas das vezes pode acontecer hoje é que vai gerar multa, vai dar o prazo para que seja regularizada aquela situação, ou então já vai dar a porta aberta para que seja auditada, né? O fiscal vá no local realmente. E até onde pode chegar isso, assim, no final disso? Se a pessoa não viu ou ignorou, pode chegar a fechar a empresa ou não chega a esse ponto? Não, chegar a fechar a empresa não. Dependendo da multa, só se fechar a empresa se ela não tiver a verba para poder pagar a multa. Porque né? tem multas altas também, né? Tem multas aí de 180 mil, tem multas de 30 mil, de 40 mil, né? E tem multas também que é por cada colaborador, se você não fez o procedimento que era para fazer para aquele colaborador. Então, são vários tipos de multas, né? Então, vamos pensar aí que é uma empresa pequena. Certo. E dependendo da multa que ela toma, aí para ela vai... Então isso não é só para indústrias ou para empresa grande? Tem alguma limitação? MEI precisa disso também? Exatamente. E a sua pergunta agora foi bem pertinente, porque muitas vezes chega para a gente, a pessoa quer fazer uma consultoria com a gente e fala assim, mas eu só tenho um funcionário. Mas para se lançar no e-social ou fazer determinados tipos de documentação, basta ter um funcionário, mas que não é a quantidade de funcionário, mas o risco que ele está exposto. Dependendo do risco que ele está exposto, precisa se fazer sim o PCMCO, precisa se fazer o PGR, precisa se fazer o LTCAT, mas muitas das vezes eles confundem que é por quantidade, não é por quantidade. Então é pela... Exatamente, pelo grau de risco. Vamos dizer, a sua empresa, você é uma empresa lá que faz reformas, mas você só tem um funcionário e ele mexe com elétrica. Já tem um risco eminente, que é um risco altíssimo de ter uma descarga elétrica, um risco de morte. Então você vai precisar dos documentos também, vai precisar dos treinamentos, vai precisar dos EPIs adequados. Então não é pela quantidade, mas é o risco que o funcionário está exposto. Então mesmo que se eu quiser abrir uma empresa aí nessas áreas que você falou, não importa se é uma empresa grande, pequena, se eu tenho 1 ou 10 funcionários, o que a legislação lá obriga, né, vamos dizer assim, ela quer é que eu tenha esse treinamento para esse tipo de pessoa que vai estar... E um mecânico, por exemplo, eu acho que mecânico é um exemplo bem comum, assim, né? A pessoa tem lá um mecânico, tem às vezes 2 pessoas no máximo, e às vezes a gente vê o cara entrando embaixo do carro lá sem nenhum tipo de proteção, ou sem nenhuma... O carro só vai. Isso também é uma coisa que pode pegar. Sim, é um risco de acidente. E os mecânicos também mexem com produtos químicos, né? E com graxa, outros produtos que pode ter uma contaminação cutânea e vai desenvolver aí uma doença ocupacional. Dependendo do tempo de que ele usa aquele produto, o tempo que ele fica exposto, se não tem nenhuma proteção lá, um creme protetor, que hoje é considerado EPI também, não tem aquele creme para que não venha penetrar na pele o produto que ele está mexendo. Então, também, igual você disse, às vezes tem um colaborador ou 2. Então, muitas das vezes, o empregador, ele não tem esse conhecimento, ele fala assim, não, quanto a isso, eu estou tranquilo com o e-social, coisa e tal, porque eu só tenho um trabalhador. Mas não é dessa forma que como você falou de até creme, né? Então, uma pessoa, alguma empresa que dê um trabalho assim que é na rua, a pessoa tem que dar um protetor solar, por exemplo? Exatamente. Hoje é obrigatório. Simples assim, vamos dizer. Mas... Exatamente, porque ele vai ficar exposto lá, né, às intempéries, e é um tempo quente, está lá exposto lá ao sol, protetor solar então também já faz parte. Vou dar um exemplo que me veio aqui agora, que eu acho que é muito comum para as pessoas e talvez seja interessante. Vamos imaginar, eu sei que, por exemplo, eu posso com um MEI ser um pipoqueiro, e eu posso contratar uma pessoa. Okay. Então, se eu contratar uma pessoa sendo um MEI pipoqueiro, eu tenho que oferecer para ela o protetor solar.
Sim, com certeza. E fazer o e-social e tudo mais. Exatamente, porque muitas das vezes você vou ficar um mês, tá? Se você vai ficar só com um mês com o pipoqueiro, você sabe, então, mas que você vai ficar um mês? Você vai mandar isso embora, vai contratar outro? Porque se você não vai ficar só um mês, não vai dar sequência, então praticamente você vai perder, você vai fazer um investimento que é caro, porque são laudos que têm que serem feitos para um mês só, não é coerente. Então o ideal é que ele tenha isso em mente também, né? Que é o... Exatamente. Os prazos são tudo... Exatamente, porque se você vai pegar um funcionário periódico para depois você não ter mais, aí fala assim, não, vou ficar ali com um mês, mas daqui 2 meses eu vou pegar outro, pegar mais, aí sim, porque aquele documento ele tem um período de 1 ano para ser feito novamente, ou 2 anos, né? Então você vai contratando, vai demitindo. Mas se você realmente vai ter só aquele funcionário durante 1 mês, você vai ter aquele documento, vai investir alto. E quais funções, assim, ou empresas que você vê que mais erram nisso? Assim, olha, essa empresa era essencial ter, e uma grande porcentagem dos casos que a gente faz, o que a gente conhece, não tem. Até para alertar quem está assistindo. Olha, se você trabalha com isso, é importante você saber disso. Qual seria, nesse caso, para eu pensar assim, que erra mais nesse sentido, que deveria ter? Na verdade, não tem um ramo de atividade, ou Tiago, para especificar, ó, esse ramo de atividade peca mais nisso e acho que não precisa. Não, porque são vários ramos e dependendo do que foi passado para eles acham que não é necessário, e muitas das vezes, o que a gente tem observado, e isso aí é um alerta para você que é contador, para você que é da área da contabilidade, que todo empreendedor, todas as empresas que têm empregados CLT, eles confiam piamente no que a contabilidade fala. Então, eu digo até que é um alerta, porque eu vejo isso daí muito sério, quando um profissional ele não se atém à área que ele tem especialização, que ele conhece de fato, para orientar os seus clientes. Porque eu já tive casos aí, não foram 1 ou 2, muitos casos, que as empresas pedem para a gente uma consultoria, e nós somos especialistas na área de segurança do trabalho, nós não somos especialistas em contabilidade, porque são áreas distintas, assuntos distintos, né? E cada qual, vamos dizer assim, cada qual no seu quadrado. E muitas das vezes, quando a gente faz uma consultoria ou faz uma proposta de uma determinada empresa, e a gente fala, olha, precisa de determinados documentos, são esses, assim, assim, assim. Aí eles falam assim, não, mas o meu contador falou que eu não preciso disso, meu contador não falou que eu preciso desse documento, né? Então cria-se hoje um conflito, porque eles acreditam piamente no que o contador falou. Não estou falando que não tem que acreditar, mas se o contador ele não tiver o discernimento para falar para o seu cliente, olha, essa área não é minha, eu não sou especialista nessa área. Então, se já tem uma área da qual o próprio Ministério do Trabalho, da qual o próprio E-Social já separou, contabilidade não cuida dessa área, quem cuida dessa área é segurança do trabalho, então essa negociação tem que ser do cliente com a nossa área, porque senão cria um conflito, e por mais, e muitas das vezes teve assim, Thiago, é interessante, mas precisa ser feito esse documento, esses exames, esse treinamento, mas a minha contabilidade falou que não precisa. E você está vendo que está correndo risco, que faltou um pouco de informação, né? Então há muito se conversar. Eu acho que tem que ser, esse tema vai ter que ser muito abordado aí em outros canais, ou aqui em outros canais, para chegar no meio termo da contabilidade, porque é um trabalho que está começando agora com esse social, né? Que a contabilidade realmente tem que direcionar para o especialista de segurança do trabalho. Seria a mesma coisa, por exemplo, eu tenho os meus funcionários, eu sei que eu tenho lá a DARF, que eu tenho lá pagar taxa de localização, mas eu não vou saber explicar porque era da contabilidade, né? Então eu não posso misturar, mas eu vejo... Isso aí eu vejo, tá? Agora, assim, qual a
o ramo de atividade que deixa mais de cumprir, que tem mais dificuldade? Não, na verdade é iguais. O que eu vejo dificuldade hoje que a gente vê, nós profissionais da área de segurança do trabalho, é que eles acreditam que eles já estão muito mais tempo com a contabilidade deles, né? E o E-Social, na questão de segurança do trabalho, começou a valer mesmo em janeiro do ano passado. Nossa, agora então. Tá muito recente. Então, muitas das vezes, a contabilidade não está conseguindo lidar conosco da área de segurança do trabalho, porque é novo para eles também. E muitas das vezes a gente vê também profissionais não sabendo lidar com a contabilidade. E aí quem acaba respingando é no próprio cliente, porque acaba sendo um cliente para os dois, né? O mesmo cliente para as duas áreas, né? Então, acho que vai surgir ainda muito assunto para começarem... Então, talvez seja interessante uma contabilidade, por exemplo, procurar uma parceria com uma empresa como a sua. Exatamente, e é isso que nós temos hoje. Várias contabilidades têm a parceria com a gente. E por quê? Porque aí a gente tem a oportunidade de esclarecer para a contabilidade, para quando ela direcionar os clientes dela, né? O porquê daquilo. Né? O porquê sim, o porquê não. Então tem que haver mesmo esse equilíbrio e procurar saber, se tornarem parceiro. Não tem como você ter o mesmo cliente, mas um falando de uma forma, outro falando de outra, né? E que acaba até muitas vezes sendo invasivo, e você sabe que vai correr o risco, mas que sempre o cliente vai confiar na contabilidade. Então, importante, por isso que a consultoria é importante, né? Para a gente saber ali não errar, né? Exatamente. Evitar que erre, né? Inclusive, a gente vai deixar um link aqui da Pacto Soluções, fixado no primeiro comentário. Se você quiser uma consultoria gratuita, ele está aqui disposto a oferecer para vocês como um presente. Eu não pedi, ele que prontificou, disponibilizou. Então, não perca essa oportunidade, com certeza vai ajudar muito a empresa de vocês. Se vocês têm dúvida aí, é interessante contar com todo o know-how e conhecimento que tem ele e a equipe dele. Legal? Aliás, eu queria também aproveitar que a gente está falando nisso sobre tecnologia, sistema, né, social. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, falei até num outro episódio, que era uma empresa já de muitos anos, uma empresa já, não lembro quantos anos, 60 anos, e ela fabricava tecidos, vendia muito aqui no Brás. Então, acho que ainda tem loja lá. E o dono dessa empresa, ele era um senhor, bem senhor já, e a comunicação toda dela era muito antiga, assim, de quando ele abriu. Então, a gente chegou com uma proposta lá, na época eu trabalhava só com site, né? Não tinha outra função, e a gente queria montar um e-commerce para ele. Era a proposta que o marketing dele criou. E nós ali começamos a criar o site, começamos a montar todo o visual novo. Ele falou, você pode mudar o logo, pode mudar tudo. Aí quando chegou no dia, isso foi o quê? Uns 4 meses trabalhando firme para isso. Quando chegou no dia para a gente conseguir subir o site novo, mudar o logo, fazer toda a comunicação, tinha folha impressa, tudo impresso. Aí ele falou, não, vamos cancelar tudo, porque se eu mudar o logo dele era bem quadradão, com uma borda assim vermelha. A gente tinha feito algo mais canto arredondado, uma coisa bem mais moderna. Ele falou, não, eu não quero que cancelou, porque senão as pessoas não vão me reconhecer assim. Porque na cabeça dele ali, ele ia mudar, isso é uma mudança muito grande, né? E a empresa também, ela investiu em tecnologia, em máquinas, mas a gente percebia que ainda tinha um pouco desse negócio talvez de querer ser tudo impresso, ou então o sistema funciona assim, a gente queria melhorar o sistema, mas já estava muito acostumado com aquele sistema. Então a gente percebe que algumas dessas empresas de hoje, que já estão há um bom tempo no mercado, elas têm essa resistência em querer se adequar para algo novo, né? Talvez um pouco do que você falou, talvez por medo. E aí, assim, na sua visão, como que isso, tanto com o e-social como outras coisas, né? Como que isso vem impactando assim essas empresas? Entendi. Veja bem, Thiago, hoje não tem como fugir da tecnologia. Não tem, né? Que ela vem avançando cada vez mais, né? Invadindo em todas as áreas, todos os níveis. Não tem essa, desde a pequena a grandes empresas. Tanto é que quando você já vai fazer uma proposta ou fechar um contrato, já tem a assinatura digital. Essa é a proposta da Pacto, a gente já manda para não ficar gerando papel. Né? Não é mais aquilo, imprime, manda... Manda o motoboy, né? Passear, isso, entregar. E isso tem até questão de meio ambiente também, né? Que é Exatamente, para diminuir o impacto também, né? Ambiental. Diminuir a quantidade de árvores aí para ficar derrubando, para fazer folha aí. Então, hoje já existe assinatura digital,
né? E depois você salva e joga lá na nuvem, lá, você já faz a pasta lá para cada cliente, cada empresa, e tudo que é relacionado àquela empresa, você já arquiva lá, para tirar esse negócio daquela caixinha que tinha de arquivo, ficar imprimindo e fazer o arquivo morto lá, né? Tanto é que alguns documentos, que hoje é o PGR, né? Que antes era o PPRA, mas hoje é o PGR, o PCMSO, você tinha que imprimir esses documentos, pegar a assinatura de quem tinha que ser, e depois você tinha que arquivar por 20 anos, deixar na caixa lá, 20 anos arquivado? Exatamente, tem documento que tem que ficar 5, tem documento que tem que ficar 10, o PPRA era 20 anos. E havia um fiscal para quê? Eu quero ver o documento de 1980? Assim, Exatamente, chegava lá o fiscal, tá, você tem o PPRA, né, esse documento, esse PCMSO, tenho. Aí você dava lá do ano vigente, vamos dizer assim. Não, quero os 3 últimos. Mas você já tinha que ter os 3 últimos. Mas aí dependendo, vamos dizer, isso é quando era uma fiscalização normal, que o cara batia lá por uma coisa leve. Mas vamos dizer que era uma fiscalização por conta de um acidente grave. Então, aí já é mais... Exatamente. Então, quero de tantos anos para cá, para ver desde quando ele entrou, o cara estava lá há 10 anos, vai desde quando ele entrou, se realmente vocês vinham mantendo o que era para ser mantido. Isso tudo assim. Porque assim, a tecnologia, claro, né, há 10, 20 anos atrás é muito diferente de hoje, e não tinha às vezes PDF, né, não tinha PDF, não tinha nuvem, não tinha nada, e não era tão simples assim gerar um arquivo digital. Mas aí hoje, isso é permitido a gente digitalizar isso, deixar isso na nuvem, isso é válido ainda para essas empresas que ainda têm esses documentos, tem que ter ele documento impresso lá ainda. Não, você tem, é bom você ter impresso, mas, por exemplo, só vai imprimir se uma fiscalização chegar lá, pedirem. Né? Porque eu já tive casos do fiscal pedir no pendrive. Entregar o pendrive para ele já com todos os documentos. Até porque ele não vai querer levar peso, né? Vai muito papel. Exatamente. A gente mesmo comprar um pendrive, colocar tudo que ele pediu ali e enviar. E isso é uma coisa que pode dar uma atuação também, uma multa, se não tiver, ou então se não... eu tenho, mas não achei. Então é a mesma coisa de não ter, né? Isso, a mesma coisa de não ter. Ele pode autuar, mas ele também pode pedir um prazo para que seja feito. Aí depende, vai de fiscal para fiscal e dependendo qual a situação que está sendo feita essa fiscalização. E me fala uma coisa, agora a gente está vendo muito, né, começou agora em 2022, né, no final de 2022, que chegou o ChatGPT, 2023 a gente viu aí muita coisa surgindo nova de inteligência artificial, e a gente chega agora, né, cada dia surgem novas ferramentas novas de inteligência artificial. Como você tem visto isso? Você já tem pesquisado, tem usado, conhece alguma empresa que já tem algum caso assim que tem utilizado, alguma coisa que a gente possa compartilhar para a gente, que seja interessante falar sobre isso? Olha, não, assim, do LGBT não, né? Porque é algo que você pede para ele, já te responde ali automaticamente, né? Mas assim, não tive essa experiência para trazer dentro da área, assim, que eu pudesse explanar agora sobre o assunto. Certo. Mas tem percebido que alguns clientes seus estão usando inteligência artificial ou isso não é na verdade não é algo que vai impactar tanto assim a questão da segurança do trabalho, né? Não, no momento não. Talvez conforme for avançando, o pessoal for descobrindo mais, aí sim. Mas não, assim, no momento assim, que impacta tanto assim, não. Vou fazer uma pergunta de um outro jeito então. Vamos falar assim então. Com o avanço da inteligência artificial então, você acredita que daqui para frente podem surgir treinamentos que vão ser feitos usando totalmente a inteligência artificial? Por exemplo, assim, eu vou querer colocar ali um treinamento sobre alguma prevenção de NR35, ou então de risco elétrico, enfim. Então a gente tem um banco de dados ali de informações que seriam interessantes, né, que às vezes é uma cartilha que o colaborador tem que aprender. E a própria inteligência ali vai criar perguntas voltadas ao perfil daquela pessoa. Você acredita que isso, num futuro, pode ser algo que venha a acontecer? Então, da forma que você colocou agora, eu acho que eu abriu mais consegui entender melhor. Hoje já existem os treinamentos EAD, né? Que é feito também através de 3D, e é uma inteligência, não sei se é uma inteligência artificial, porque dentro desses treinamentos tem que atender às normas de cada treinamento. Né? Quais são as normas que dão, o que eles pedem nesses treinamentos? A duração correta, né, desse treinamento, o profissional que elaborou, né, provando
eficiência daquele profissional que elaborou aquele curso, aquele treinamento. Então, tem aqueles treinamentos que podem ser totalmente EAD, tem aqueles que podem ser semipresencial e tem aqueles que tem que ser totalmente presencial. Então, pode mesclar o EAD com o semipresencial. Então, isso já acontece, isso já tem uma grande procura, isso é válido, tá? Para apresentar em qualquer circunstância, para provar a proficiência e também a validade do curso para validar. Então, isso já é reconhecido já. E isso pode ter um reconhecimento que é... Exemplo, um piloto de avião, né? Que tem o simulador, que ele vai treinar no simulador, que ali ele conta até como horas de voo mesmo. Okay. Você acredita que tem treinamento já assim, que é válido as horas do treinamento? Sim, como... já existe, já é real já. Já é real, já. Já é real, tanto é que nós da Pacto Soluções também já temos uma plataforma para fazer vários tipos de treinamentos também. Seja de altura, NR35, NR10, da CIPA, vários. E me fala uma coisa, ainda dentro dessa parte de treinamento, vamos pensar um pouco na realidade virtual. Vou contar um case que a gente teve aqui, foi com uma mineradora lá da região norte. Ela tem aqueles equipamentos, né? Vou falar de uma forma mais informal aqui, aqueles caminhões enormes, né, que levam minério, né? Que o pneu é do tamanho de um prédio, né? Então eles estavam conversando com a gente, nós desenvolvemos para ele um treinamento que não tem, talvez, valor legal para ele, né? Porque o simulador original desse equipamento, por exemplo, ele custa, se não me engano, mais de R$1 milhão e só para montar ele custa R$70 mil. É o que nos informaram, né? Não conheço. E qual que é a intenção deles? Treinar o pessoal deles para ter uma percepção melhor de espaço, uma noção melhor do equipamento. Claro, eles sabiam que não era algo ali, não é um treinamento oficial, vamos dizer assim. Porém, nós fizemos um equipamento com óculos, né, um treinamento com óculos, e a sensação e a noção de espaço que você tem ali usando o óculos é basicamente a mesma. Claro que não tem todos os recursos de um simulador desse profissional, o ideal para ele, né? Mas assim, você acredita que tendo ferramentas cada vez como essa novas surgindo, né? Por exemplo, quero treinar numa empilhadeira, eu quero treinar num trator, talvez não seja algo tão específico como um simulador em si, mas a gente poder simular essa opção num óculos de realidade virtual tão simples, igual que você usou ali, de uma maneira prática, sem precisar de despender um recurso financeiro tão grande. Isso você acredita que a gente pode anexar isso junto com um treinamento de segurança e também junto para uma prevenção de risco, prevenção de acidente e um treinamento, tudo num pacote só? Não, eu acredito que não, porque eu acho que não é reconhecido dessa forma ainda, igual um treinamento EAD que realmente coloca dentro lá do sistema, mas o óculos pura e simplesmente em si não. Né? O óculos pode servir mais até por ilustração, mas não como algo que, olha, isso aqui está validado como um treinamento. Isso, não. Isso daí mais por um entretenimento dentro de uma CIPAT. Porque para tirar, não digo nem para tirar, né? Quando você está realizando uma CIPAT dentro de uma empresa, o profissional, você tem que cativar ele para que ele saia ali de praticamente livre, espontânea vontade e sinta prazer em ir verificar, frequentar, participar daquela CIPAT que está acontecendo dentro da semana. Então, por exemplo, se você faz uma CIPAT sem muitos atrativos, mas atrativos com conteúdo, não é atrativos pura e simplesmente para passar tempo. Né? Dentro disso que vocês têm, que vocês fazem, que é a gamificação, vocês têm como fazer um atrativo e colocar conteúdo que vai agregar dentro de uma palestra que teve. Né? Vamos dizer, tem lá um tema lá, vamos falar lá de trabalho em altura. Certo. Né? Vamos falar lá de trabalho em altura, tem um tema lá. Então tem um profissional que está lá dentro da sala, vai abordar esse tema com eles e depois, para completar, para não ficar só aqui lá na carteira, ouvindo o palestrante, mesmo que tenha que tomar atenção, tem pessoas que não gostam, se distraem. Sim. E a gente sabe que a pessoa absorve mais quando também tem uma coisa que seja mais, que ela tem a visão, ela não só ela interage mais, então ela vai ouvir e depois você vai colocar aí uma gamificação para que ele ali, através do óculos ali, parece que ele está dentro do ambiente, né? Porque traz a pessoa para dentro do ambiente. Isso, né? Então é como se fosse uma prática daquilo que ele ouviu na teoria dentro da sala.
Então vai ser algo mais atrativo e vai ser algo que quando o colaborador que esteve ali participando daquela palestra, quando ele voltar no setor dele, poxa, olha que bacana, ele vai fazer com que os outros despertem a curiosidade de ir lá participar não só da palestra, mas ele sabe que vai ter a palestra, mas vai ter algo que é um complemento, que é algo novo para ele. Então isso daí ajuda muito para que aquele evento da CIPAT não fique algo monótono, algo, né, que embora seja temas abordados ali, que vai fazer uma benfeitoria para ele, vai trazer uma prevenção, seja de acidente, seja de saúde ocupacional, mas eles ficam naquela, né? Vamos lá, vamos sentar, vamos ouvir. Mas se você traz algo que possa agregar, que vai ser bem mais descontraído, mas que também ajuda a mente, né? A percepção ali, o aprendizado dele, né? Exatamente, vai agregar, então enriquece e vai ser muito mais prazeroso, que ele vai sair dali, ele vai pedir pro patrão dele, ele que vai pedir para sair, não vai nem esperar o patrão falar, você não vai lá, coisa e tal, depois eu vou. Não, ele vai levantar, ele vai querer ir, porque o colega dele também participou. Com certeza, achou legal. Aliás, até para explicar um pouco melhor para vocês, ele falou da gamificação aqui, quando eu explico isso para as pessoas, para as empresas, elas pensam que assim, é um jogo. Então a gamificação ela é diferente de um jogo. O que acontece? Um jogo ele é basicamente só para entretenimento. Então eu só vou estar me divertindo, vamos dizer assim. Okay. Já a gamificação, a gente pega esse aprendizado que seria o jogo, né, essa questão de desafio, pontuação, bonificação, transmite isso para que o colaborador, a pessoa que estiver usando ali o óculos dentro desse treinamento, ela tenha ali um aprendizado. Então não vai gerar só eu tô me divertindo aqui jogando. Não, aquilo vai trazer um aprendizado real para ela. Então assim, ela vai, por exemplo, vamos imaginar que no nosso treinamento de CIPA, quando ela acha um erro, ela ganha lá 20 pontos, ganha uma estrelinha, no final ela tem uma pontuação de quantos erros ela achou. Então ele vai, de uma certa forma lúdica, né, trazer para ele assim, olha, você conseguiu 20 pontos ali, 100 pontos, 200 pontos, você conseguiu achar tantos erros. E isso vai fazer com que ele, quando ele vá lá naquele ambiente real, ele venha a ver, poxa, olha só que bacana, é um ambiente similar ao que eu estou acostumado a ver todo dia, e olha, eu já sei que isso aqui está errado, o extintor aqui está obstruído, então ele já consegue ter ali uma noção. E se ele fosse só ver uma palestra sobre isso, às vezes ele vai com aquela cara assim, meio, poxa, de novo, já sei que o extintor não pode ficar obstruído, né? Exatamente. Aquela coisa que... Mas se tem algo que agrega, né, na informação, que nós estamos falando da gamificação, dá um incentivo muito maior, fica muito mais enriquecedor também, né? Por exemplo, igual você coloca lá o óculos, aí a pessoa adentra naquele ambiente e vamos dizer que tem ali um trabalho com empilhadeira. Porque nos lugares que tem trabalho com empilhadeira, você tem que sinalizar aquele local, né? Se a pessoa pode, é igual quando vai no mercado. Quando eles estão mexendo com a empilhadeira, naquele corredor eles colocam o quê? Aquela corrente para limitar que a pessoa não pode passar ali. Então, dentro desse daí, que não é só pura e simplesmente um jogo, mas é um complemento daquela palestra, você pode colocar isso, o que ele está vendo ali que está faltando, né? Essa identificação, tem empresas que tem que ter aquela passarela, né, de tráfego, que a pessoa só pode passar ali. É uma cor, né? Só pode passar isso, as cores. Então, dá para trabalhar muito isso para a pessoa memorizar, não só com a palestra, mas também com isso. Com isso, né? E, assim, uma coisa que eu percebo quando algumas CIPATs, né, que a gente participou, que às vezes assim, a gente tem que pegar a pessoa ali, pegar a pessoa, um jeito de falar, né? Mas assim, tem que abordar a pessoa ali, olha, tem que ser na hora do almoço dela, tem que ser algo mais rápido. Então, assim, na cultura das empresas hoje, elas têm a obrigação de fazer a semana, né, da CIPAT, acho que é obrigado por lei, né, fazer isso, né? Tá dentro da NR5, né, que ali é a CIPA, e já ali dentro da NR5 já fala da CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Mas é que nem isso, eu tenho que parar 1 hora para fazer isso, então posso usar isso nos tempos livres? Como funciona assim para a gente organizar uma CIPAT? Ok, aí vai muito também, né, é igual a gente costuma falar, não são todas as empresas que conseguem, porque dependendo da quantidade realmente de colaboradores, não é necessário fazer uma CIPAT tão grande, porque você tem isso, porque você tem ali 1 semana para ser feito. Então haja atividade para você trazer esses trabalhadores. Não precisa ser 1 semana necessariamente, tem que ser 1 semana. A norma pede que seja 1 semana.
Mas se eu tenho 10 colaboradores, qual que seria o mínimo para isso acontecer? Ou assim, tem que ser com o mínimo de colaboradores? Ou a empresa até a partir de tantos colaboradores? Como funciona? Não tem um dimensionamento para a CIPAT, tem um dimensionamento para a CIPA. Quando vai fazer a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, aí sim tem um dimensionamento para saber a partir de quantos colaboradores tem que se ter uma CIPA, uma comissão, né, de acidente de trabalho dentro daquela empresa. Agora a CIPAT não. A CIPAT é uma semana que você vai trazer para dentro da instituição temas que vão ser abordados da saúde e segurança, para a saúde do colaborador, para que ele venha ter uma qualidade de vida, para que ele venha ter uma prevenção voltada a temas para não se acontecer risco de acidentes dentro da empresa. Então são temas assim. Mas não tem. Para a CIPAT não tem uma quantidade. Se eu tenho uma CIPA, eu tenho que fazer uma CIPAT, vamos dizer assim. E se você tem uma CIPA, aí é você obrigado a fazer a CIPAT. E incluir esse pessoal da CIPA para desenvolver esse trabalho juntamente com o profissional. Porque quanto mais atração, mais atrativo você trouxer para dentro dessa semana, né, com conteúdos bons, né, trazer conteúdos lá de uma alimentação saudável, com uma nutricionista, temas de doenças sexualmente transmissíveis, e aí tem uma infinidade deles aí, né, de ergonomia. Então são vários profissionais que você pode estar trazendo com vários tipos de temas, e é igual eu falei, não basta você também trazer uma CIPAT e regradar com um monte de tema para a pessoa ficar ali sentada ali. Só vai ficar lá assistindo e querendo que o tempo passe logo. Né? Exatamente, porque você pode trazer para dentro dessa CIPAT parceiros, vamos dizer aí, uma empresa de oftalmo. Ela vai trazer a empresa de oftalmo, vai trazer o tema e também pode trazer alguns testes, traz profissional para fazer alguns testes básicos para visão, que vai estar ajudando e vai incentivar para que o colaborador vá. Então vai da criatividade, não só da CIPA, mas do profissional também de segurança do trabalho que estiver dentro da empresa, ou a empresa terceirizada para fazer isso acontecer dentro da empresa. Então vai da criatividade. Conforme a criatividade, cada vez mais que tiver criatividade, o pessoal vai participar cada vez mais. Mas durante essa semana, então, não tem um tempo obrigatório que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer atividade durante essa semana, não importa o tempo, se vai ser uma atividade de 10 minutos, de 5 minutos, de uma hora. Geralmente os temas, eles demoram pelo menos uma palestra de 1 hora, né? De 1 hora ou mais. Aí tem realmente, por exemplo, teve empresas que eu fiz a CIPAT que ficou o dia todo cheio, a semana toda, e o dia todo cheio, porque foram várias empresas que participaram, foram academias que participaram para trazer atividades físicas, explanar esse assunto, né? Foram profissionais dermatologistas, foram profissionais de nutrição. Então você vai trazendo tudo que pode trazer como qualidade de vida para aquela semana. Para aquela semana lá. Isso, aí você consegue encher das 8 da manhã às 17, todos os dias, e vai, são empresas que têm 300, 400, 500 colaboradores, então geralmente não vai todo mundo de uma vez só, vai ali. E os colaboradores, eles são obrigados a assistir, a participar ou não? Então, eu posso forçar, não, olha, você tem que assistir isso, ou não? E acontece alguma coisa se ele não assiste? Então, é um assunto delicado, porque, veja bem, e é pertinente essa pergunta sua. É obrigado? A empresa é obrigada a realizar. Se não realizar, se a empresa, exato, a empresa ela é obrigada a realizar, que faz parte das normas. Mas para que ela realize, ela vai trazer profissionais, vai trazer as atividades dentro daquela semana, os colaboradores vão participar. Como que ela vai obrigar? Isso é uma questão de conscientização, porque o colaborador fala assim, eu não quero ir, tá, mas a empresa precisa fazer. E quem que paga o seu salário? A empresa. E ela precisa fazer. Se não tiver a participação dos colaboradores, aqueles profissionais que estão ali expostos, que vão ter que dar a palestra ou fazer as atividades, vão ficar lá esperando, ninguém vai. Mas aí você vai falar não para quem paga o seu salário que você está ali. Isso pode ser até prejudicial, né, para o colaborador que não for, né? Sim, não vai ser punido para isso, mas é uma questão de consciência. A empresa precisa cumprir. Aí você simplesmente fala assim, a empresa precisa cumprir, o problema é dela,
Eu não vou porque eu não quero. Eu acho que fica Mas meio... e aqueles lá que vão, que fica assim, sabe? Eu sei que tem empresa que não pode usar o celular. Aí a pessoa fica lá com aquela cara de peixe morto, sem falar nada. Às vezes o cara tá falando, ele tá aqui pensando nada. A gente percebe que a pessoa tá no mundo de bob. Aí já é a dinâmica do profissional que está palestrando, que está fazendo lá a atividade. Aí ele que tem que perceber se está sendo interessante ou não, para até mesmo, se for necessário, mudar o tema, fazer uma dinâmica. Então ele tem que sentir ali o clima do que ele está passando, da palestra que ele está fazendo. Uhum. Agora, se a pessoa não está achando interessante o conteúdo, alguma coisa nesse sentido, aí já é o profissional que está lá, que ele tem que perceber isso. Opa, por quê? Tá todo mundo ali, né? Aí... Não está querendo aprender mais, aí talvez alguma coisa de entender ali como que o colaborador está reagindo também. Claro, o profissional que está aplicando, né, o treinamento tem a sua importância, mas também ali entender por que o colaborador não está querendo se envolver com aquele tema, né? E talvez assim, se acredita que tem temas que talvez seja mais... que nem o colaborador não queira se envolver tanto com ele. Por exemplo, assim, vamos imaginar um tema que eu acredito que pode acontecer. Vamos lá, vamos falar de meio ambiente, reciclagem, né? Poxa, aí o pessoal fala assim, mas de novo vai ter uma palestra dessa, eu já sei disso, e ela não querer participar. Isso é algo que pode ser beneficiado, por exemplo, por uma gamificação, mas é algo que talvez o colaborador, já sei disso, já acontece isso. Então, volto na mesma observação. Vai depender do profissional que estiver abordando aquele assunto. Por exemplo, eu participei esse ano aqui. Poxa, mas aquele profissional ali já não gostei tanto, nem gostei muito do assunto. Mas tem que chamar algum profissional? Ou pode ser uma pessoa da própria empresa aplicar um treinamento desse? Pode ser a própria empresa, desde que tenha esse profissional dentro da empresa, para não ter custos para a empresa, pode ser da própria empresa. Por exemplo, se chegar lá numa empresa, às vezes médio porte, uma empresa pequena, e tem que falar das cores lá da reciclagem, tem que ser uma pessoa profissional disso ou pode ser, não, olha, eu entendo disso, eu sei que o básico é isso, e eu vou aplicar isso. Ou não, tem que ser mesmo uma pessoa gabaritada ali para poder falar isso. Para você abordar um assunto, você tem que estar sabendo mesmo que seja uma pessoa que... Sim, porque o que acontece? Por exemplo, igual eu já fiz palestras em locais, em empresas grandes, o que acontece? Você vai ter um público ali que, se você está se apresentando ali para abordar aquele tema, você tem que realmente entender daquele tema, que possa ser que ali no meio daqueles colaboradores tem pessoas que estejam fazendo faculdade ou já viram aquele tema, e não digo que vai querer te envergonhar, mas pode fazer perguntas que vai te embaraçar, porque você não pode nunca saber quem que vai estar ali. Você não vai saber todas as pessoas que estão ali, né? Teve palestras que eu fiz que tinham vários níveis de pessoas, advogados, engenheiros, médicos. Então, você tem que saber do que você está falando, porque muitas vezes a pessoa conhece, e sabe, a pessoa conhece mais do que você. Mais do que você, né? Exatamente. Aí vai falar assim, daí não tem muito a ver. Tá falando bobeira. Isso. Né? Assim. Então, tudo vai realmente do profissional que está ali, e ele tem que ter propriedade naquilo que ele está falando, né? Porque você pode tanto ser questionado pelo quem está ali, fazer pergunta para saber se você sabe mesmo, ou depois a pessoa nem te fala, nem vai pôr você numa situação vexatória, mas pode depois, quando sair dali, comentar com os outros que estavam lá. Esse cara não... aí já queimou seu filme também. E tem aquela coisa também, né, que aquele velho ditado, né, santo de casa não faz milagre, né? Então, se colocar uma pessoa lá que às vezes é muito amigo dele, né, fala, esse cara é bobeira, nem vou falar nada, nem vou dar ouvido do que ele tá falando. Né? Exato, porque, por exemplo, eu posso ter vários temas que eu conheço, que já teve para ser parte, tem vários temas que eu conheço que eu posso ir lá e abordar o assunto. Mas, por eu ser da empresa, e também ter que cuidar de outras coisas para que aconteça o evento, eu preferia trazer de fora, porque parece que dá uma credibilidade maior, porque não é a pessoa que está muito próxima de você. Quem vai fazer isso? Porque geralmente você coloca lá o tema e qual vai ser o profissional que vai estar falando. É o Edson, de novo. Né? Então, mas quando você traz alguém de fora, dependendo da instituição que você traz também, desperta a curiosidade, desperta. É igual eu falei para você, dependendo do tema, você vai lá, dá aquele tema, e a pessoa não gostou muito, quando for no que vem, vai falar desse tema, já igual você disse no começo, já conheço, já ouvi falar desse assunto. Então, se você faz algo dinâmico e traz algo
bacana mesmo, a pessoa vai, mesmo que seja você novamente, e sabe que você sempre está renovando, trazendo coisa né, de fora, igual você falou sobre reciclagem. Sobre reciclagem tem muita coisa para ser mostrada. Tanto é que dá para você fazer várias palestras sobre reciclagem, e depois, no próprio evento, você expor produtos feitos com os materiais de reciclagem. E fica um negócio lindo bem de se ver. Né? Bem diferente. Né? E também você lá na hora, depois da palestra lá, o próprio palestrante sortear alguns brindes de produtos recicláveis. Então vai tudo mesmo da criatividade para o cara não cair na monotonia e falar assim, não quero ir nesse daí, não quero ir não. Não quero ir porque é só bobeira, né? Exatamente. E assim, a gente tem percebido, eu até conversei num podcast passado, no episódio 2, sobre assim, essa questão da evolução das gerações, da idade das pessoas que estão no mercado do trabalho hoje. Né? E uma das coisas que o nosso convidado falou foi que assim, hoje uma pessoa que tem aí 40 anos ou até 30 anos, ela 10 anos atrás, por exemplo, antes dela estar no mercado de trabalho, ela já era acostumada talvez com Instagram, com TikTok, coisa que talvez uns líderes ou pessoas mais sêniores não vão ter essa capacidade. Então assim, a forma como a gente tem que comunicar com essas pessoas agora, com essa geração nova, ela tem que ser talvez algo mais tecnológico, mais divertido, mais interativo, talvez fazer vídeo, talvez fazer algum outro tipo de canal para conversar com essa pessoa. Porque assim, claro, ela está na empresa, ela tem que respeitar a decisão da empresa, óbvio. Mas assim, você acha que a gente tem que começar a pensar e a mudar a forma como a gente vai abordar alguns temas com essas pessoas que já têm aí 20 e poucos anos, que já cresceram vendo um pouco o TikTok, vamos dizer assim? Exatamente, isso daí é para nossa área aqui, que está entrando totalmente na tecnologia e as coisas vêm avançando, não tem como fugir disso. E é legal você fazer essa pergunta, né? Essa garotada aí que está com 20 e poucos anos. Pois é, eu tô com 5 pontos e alguma coisa, entendeu, pessoal? Coisa, né? A gente não consegue, por exemplo, eu não consigo acompanhar. Então, qual que é a minha estratégia? Eu tenho na minha equipe os colaboradores mais jovens, que está antenado, né, das linguagens, até mesmo das linguagens. Por exemplo, 5 ponto alguma coisa, meu amigo, você aprendeu já a fazer o zap, enviar e receber. Daqui um pouco você vai, quando você acaba de aprender isso, já tem aí, igual você falou, o TikTok, tem não sei o que lá, não dá pra gente. A gente tava saindo do WhatsApp para aprender o Instagram e o Face. Agora já tá mudando um monte de coisa. Aí o que eu faço? Igual eu na equipe. Porque realmente, quando você vai falar com um jovem e você tem que acompanhar o hoje, o linguajar, a comunicação é diferente. Por exemplo, eu estava precisando mudar o site esses dias, estamos mudando algumas coisas no site, precisando melhorar. E o rapaz que eu ia contratar, ali começando a conversar comigo, você vai precisar disso, e com os linguajar que eu ficava assim, agora eu vou ter que ficar perguntando cada palavra que ele fala, o que é isso, coisa e tal. Aí eu falei assim, olha, vamos tratar, comigo você vai tratar isso, isso, isso. E nós vamos fazer uma outra reunião com 2 rapazes daqui, da equipe aqui, da minha equipe, que eles são mais jovens, ele vai entender a sua linguagem, porque a sua linguagem eu não acompanhei, não acompanho, e porque senão vai ficar algo chato para eu ficar falando, mas o que é isso, coisa e tal, vai ficar... Aí ele falou assim, e foi interessante, que eu fechei algumas coisas com ele. Aí ele pegou e falou assim, mas só Edson, eu já tinha explicado tudo pro senhor, eu achei assim que parece que ficou faltando, que o senhor gerou uma desconfiança. Aí eu fui explicar para ele, falei assim, não, você vai me entender agora, né? Eu já tô com 5 pontos e alguma coisa aí, a linguagem de vocês hoje, para mim é outra, não é a linguagem... Tem muito termo em inglês também, né? Exatamente. CPM A minha parte é mais técnica, eu sou técnico na parte que eu tenho que exercer, que eu tenho que ir a campo, e a minha linguagem é outra. Então, juntamente com mais 2 aí na tua linguagem, a gente vai fazer um grupo aqui e a gente vai conversar em grupo, né? Porque o rapaz, quando eu permiti ele entrar em contato com ele, depois de eu já ter conversado com ele, ele falou assim, mas o rapaz fez muita pergunta, coisa e tal, parecia que estava gerando uma desconfiança, mas aí eu peguei e falei assim para ele, mas vê as perguntas que ele fez e se eram pertinentes e eram voltadas mais à sua linguagem ou à minha, porque a minha é bem basicona mesmo,
desse negócio de redes sociais. As perguntas que eles foram pertinentes, eu falei assim, não, foram pertinentes, e o cara manja alguma coisa. Eu falei assim, então, essas coisas que ele perguntaram, eu não ia saber perguntar para você. Mesmo que eu precisasse, eu não ia ter o conhecimento. Aí eles, né, se enturmaram, eles falaram assim, Santos, realmente, eu falei assim, então, não dá para mim querer acompanhar, né? E você também tem que ter essa humildade, né? Porque não dá para eu aprender tudo. E não dá para acompanhar, tá muito a toque de caixa isso daí. Hoje tá muito... Cada dia surge uma tecnologia nova. Né? Exatamente. Eu era do tempo que você tinha lá como que é lá? O papel carbônico, você passava lá na maquininha. Lá. Isso, mimeógrafo, imprimir coisa e tal. Hoje não. Você imprime coisa e tal, mas é igual você falou, tá muito avançado. E com essa, para falar na linguagem de hoje, quando eu vou para uma reunião, quando eu vou negociar, eu sempre estou com um deles da área, voltada para aquele assunto, que são mais jovens, que vai conseguir falar lá da plataforma que nós temos que utilizar, que tem muita plataforma, mesmo quando você vai fazer os exames admissionais, né? Então existem sistemas que eles desenvolvem para eles, o Thiago. Eles nasceram nessa era. Então eu tenho um profissional lá, que eu falei assim, olha, eu comprei essa plataforma, eu preciso implantar o e-social para atender os clientes, e eu não tenho cabeça para isso. E você acredita que ele foi abrindo um sistema, ele foi gerando, foi descobrindo, foi coisa e tal, e é ele que manja do assunto, é ele que faz esse papel. Por quê? A cabeça deles não sei, nasceu nessa era, né? Eles estão muito antenados, a gente não consegue. Então, e aí a gente pensando nisso, então, vamos imaginar numa empresa, numa indústria aí que muitos têm, deve ter uma porcentagem que tem essa idade, daqui a 20 anos vai ser a maioria. Ok. Né? Então, assim, a gente tem que planejar sempre, então, ficar de olho, então, em novos tipos de treinamento, né, que vão conversar com esse tipo de pessoas, né, com esse tipo de mente, né, com essa mentalidade, porque se a gente fica só naquela slide, palestra, então vai acabar ficando uma coisa vai ficar para trás essa pessoa, essa empresa também, né? Exatamente, e vamos dizer, não que tenha muitos profissionais de 50 e poucos anos, de 60, de 70, que não domine. Não, sim. Deve ser uma porcentagem mínima, mas tem. Mas tem, com certeza. Eu tô falando Edson, né? Então, qual que foi a minha estratégia? Ter os jovens que falam a linguagem da tecnologia próximo, para aquilo que eu tiver dúvida ou precisar desenrolar com o cliente e tudo mais, eles sabem desenrolar, então não vai ficar travado. Então a parte que eles desconhecem, que é a parte da área de segurança do trabalho, a parte técnica da qual eu conheço, complementa o que eles precisam saber, complementa o outro, e a empresa não fica parada por conta disso. E aí, para um colaborador, então, numa indústria maior, talvez no início seria legal ter alguma equipe lá que vá saber fazer essa comunicação, e aí quando a gente tiver um número maior de pessoas, então aí saber criar treinamentos, então, conteúdo voltado para esse tipo de pessoa, né? Porque assim, na minha opinião, claro que é mais achismo meu, porque eu não sou profissional da área, né? Assim, hoje muitos jovens gostam de assistir YouTube e não ver televisão, por exemplo, né? Okay. É a minoria. E talvez pessoas já mais de 60 anos, que são mais donos de empresa, CEOs, talvez com mais idade, eles ainda têm aquele costume tradicional, né? Antigo, olha, eu quero sentar no sofá e ver televisão, não sabe... Ou simplesmente, olha, eu prefiro, acho complicado talvez mexer no YouTube, mexer no Netflix, eu prefiro ficar assistindo televisão normal, ligar a TV e pronto, né? Que é um costume. Então assim, para a gente conseguir então mudar um pouco esse cenário, claro, o tempo vai passar, mas aí, além da forma de eu comunicar ser diferente, como você falou, colocando os jovens, o conteúdo que a gente vai ter que passar, então, tem que mudar de uma forma drástica, né? Porque se eu só continuar mostrando no slide ali, ele não vai conectar com aquilo, né? Tem que conectar com uma forma ali diferente. Exatamente, e é igual você está dizendo aí, tem que mudar de uma forma drástica. Não adianta você segurar para si, falar assim, não mudo. Ou da minha empresa vai ser assim, né? Isso, eu aprendi assim. Não, porque te empurra, você tem que se atualizar de alguma forma. Se você não conseguir se atualizar, tem que ter alguém na sua equipe, pessoas na sua equipe que complementa, porque também quando você vai atender na área comercial um cliente, ele vem com a linguagem. Também pode vir com a linguagem mais avançada, mas se você está ali numa videoconferência, você está com a sua equipe ali formada, opa, aí vai um acudindo o outro para
chegar. Na segurança do trabalho, assim, você percebe que, por exemplo, tecnologia, né? Eu sei que tem máquinas cada vez mais inteligentes, máquinas aí que são controladas por inteligência artificial. Você acredita que vai acontecer, ou tem algum movimento já nesse sentido de aprimorar essa segurança no trabalho, pensando em máquinas autônomas? A gente vê aí no campo, por exemplo, muitos equipamentos que já funcionam sozinho, tem alguns exemplos de empilhadeira também que funciona sozinho, sistema robótico. E para esses tipos de empresas e pessoas, é diferente o treinamento delas? Como que funciona um pouco isso? Vai ser diferente porque numa empresa que é robótica, vai ter menos colaboradores, né? O acesso é mínimo, embora vai precisar sempre de um colaborador, porque a máquina não faz sozinha. Alguma coisa ele vai ter que fazer, né? Mas existe o treinamento, né, para equipamentos, né, de máquinas e equipamentos, para atender essa necessidade, e o profissional tem que fazer esse treinamento. Tem que estar habilitado para isso, né? Isso. E você acredita que no futuro, a gente pode imaginar, os anos que for, vai existir uma fábrica que vai ter só 2, 3 pessoas, uma fábrica grande, eu digo assim, né? Hoje existem empresas já pequenas, né, 2, 3 pessoas, mas você acredita que vai ter uma fábrica que vai ser todo o processo industrializado, assim, robótico, vai ter só uma pessoa ali, um técnico, para corrigir a máquina se tem algum problema, alguma pessoa para programar a máquina, para dar os inputs, e o dono, por exemplo? Você acha que assim, nesse sentido, nunca vai chegar? Ou talvez vai chegar nesse sentido só uma empresa que não seja tão complexa como montar um carro, por exemplo? Ok, não, olha, é até difícil te responder isso, porque a coisa está tão veloz na parte da tecnologia que nos surpreende a cada momento, né? Exatamente. É igual o chat aí, GPT. Você fala o que você quer, não é para tudo, mas ele já te responde automaticamente, ele já elabora. Até se quiser um checklist de segurança do trabalho para determinada coisa, ele gera. Então, eu não duvido, não. Então você acredita que isso pode acontecer um dia? Eu acredito que possa acontecer um dia, sim, porque tá avançando demais, né? Assim... Tá parecendo, como se diz, num flash, né, no piscar de olho, a tecnologia está crescendo muito, né? Então, cada vez mais, ficando mais exponencial ainda. A gente tem aí carros dirigindo sozinho. Lá nos Estados Unidos a gente já viu, tem um aplicativo que é tipo um Uber, que você chama o carro vem até você, sem ninguém dirigindo. Sem ninguém dentro. Você coloca o seu endereço, ele chega lá no seu endereço, você destrava o carro pelo aplicativo e sai pelo aplicativo. Então a gente vê assim que é uma coisa que até mesmo a gente pensar, né, o ChatGPT ou outras tecnologias que a gente tem hoje, o próprio WhatsApp, de uma certa forma, a gente imaginar isso há 10 anos atrás, não existia isso, né? Não existia. Há 5 anos atrás, por exemplo, quantas coisas novas já chegaram, né? E se a gente não se adequa a essas coisas novas, a gente vai ficar parando vai ficar para trás, vai parar no tempo. E isso pode ser um problema para muita empresa que não pensa em inovação, né? Isso, e a inovação é igual eu estou dizendo para você, a inovação é constante, é todo tempo, sempre está saindo algo novo. E você, de alguma forma, tem que acompanhar, porque senão você fica para trás. E quem quer ficar para trás? Ninguém, né? Mas a gente pode cair num ponto aqui, eu sei que é uma questão de achismo aqui, não é nada técnico, mas eu imagino assim, você acredita que talvez eu vou ter tanto robô na minha empresa no futuro, então tudo automatizado, tudo ali é inteligência artificial, né? Vamos imaginar, eu quero ter uma cafeteria que o café vai sair, tem até alguns, né, em shopping que faz sorvete ali, né, o robô que faz sorvete, mas você acha que talvez eu ir pela contramão disso e querer montar ali uma cafeteria toda dos anos 20, por exemplo, toda temática, e aquilo ali, olha, eu vou querer, a pessoa vai fazer o café, vai ter uma coisa muito mais manual, sem o conceito de, olha, eu estou usando uma máquina aqui, por exemplo, fazer um café passado, não usar aqueles fornos industriais, ser uma coisa mais simplista. Você acha que isso vai ser uma realidade de empresas também, ir para esse outro lado, assim? Eu acredito assim, dentro do que você está dizendo aí, dentro desse contexto aí, por exemplo, se está tudo robotizado e vem alguém para fazer algo novo, conservador, ele vai se diferenciar desse que já vai ser um diferencial. Já vai ser um diferencial. Então, poxa, como que era antigamente? Não, em tal lugar, antigamente o café era feito assim, não tinha o robô que trazia, vai ter lá a garçonete, lá, o garçom que seja, vai ter a máquina de café, ou vai ter o coador, vai ser algo interessante para saber como que era, não sei quantos anos atrás. Vai ser algo diferenciado também, que possa ter pessoas que vai gostar de visitar esse local. Até porque hoje em dia, assim, né, às vezes você compra um produto que sabe que é artesanal, né, que
é manufatura, né? Às vezes você vai viajar, compra aquele bonequinho lá que é todo talhado à mão, né? Você sabe, olha, tem um valor aquilo mais caro, né? E tem o seu valor também, né? O não tangível, né? Do que assim, às vezes você vai comprar lá, tem 20 bonequinhos feitos em madeira, tudo usinado por uma máquina, né? Aí vai custar R$2, por exemplo. Tô chutando, tá? Não sei o preço não. E aí tem aquele outro bonequinho lá que é feito por um artista, por um artesão, na mão, com todo cuidado, muito mais bonito. Ou talvez não seja até parecido com o outro, mas por ser uma peça artística ali, que você dedicou tempo para aquilo, então aquilo vai ter uma percepção de valor melhor, né? Exatamente. É igual assim, né? Eu vou gerar uma imagem de um quadro hoje com inteligência artificial. Pronto, tá lá a imagem, imprimir, tô lá. Agora não, se eu pegar um quadro, desenhar, pintar, pensar no que eu vou fazer, então com certeza isso vai dar mais valor. E empresas que têm talvez uma mentalidade dessa vão conseguir se sair muito melhor, né? Pensando assim, olha, eu quero, em vez de... Como eu posso trazer isso para o lado de segurança, né? Vamos imaginar assim, eu quero colocar um robô ali, um treinamento para inteligência artificial, que vai programar todos os treinamentos para minha empresa, só vou dar um play ali e ela vai executar isso, por exemplo. Então não, eu quero ter ali um profissional, alguém dedicado, alguém que vai cuidar disso para mim, vai entender ali melhor a minha dor. Então com certeza é um posicionamento que a gente tem que pensar nisso, né? Sim, com certeza. É igual essas mudanças aí, é claro que na sua grande maioria vai acompanhar tudo, a tecnologia, coisa e tal, mas se tem aquela pessoa que quer fazer um diferencial, acho que vão ser poucos, que não vai querer avançar muito e ter, igual você deu o exemplo aí, de ter uma cafeteria ali, né, tradicional, coisa e tal, vão ser poucos, mas ela também vai atrair bastante pessoas para despertar essa curiosidade. Você acha que pode ter alguma lei no futuro que vai, por exemplo, ou obrigar ou proibir um certo tipo de treinamento, por exemplo, feito por uma tecnologia, porque vai tornar aquilo fácil demais, por exemplo? Eu volto no exemplo ali do carro autônomo, né, que tem lá nos Estados Unidos lá. Então assim, hoje já ouvi um estudo já como esse, que as crianças que nasceram, acho que até 2020, elas não vão precisar tirar a carta. Tanto porque vai ter, né, o Uber ficou muito mais popular, como os carros vão andar sozinhos em si. Então aquilo, vamos dizer assim, não será mais necessário tirar a carta, porque não vai ser mais necessário. Você acredita que assim, no futuro pode ter alguma lei que, por segurança, né, no trabalho ali, fala, olha, não é bom que essa função seja feita totalmente por um computador, porque pode dar um problema no futuro, ou ao contrário até, né? É melhor que isso seja feito tudo por um computador para evitar dar um problema no futuro. Como você acredita isso? É mais assim, sei que a gente não tem dados ainda sobre isso, mas assim, por questão assim, de sua percepção de mercado de 20 anos. Vamos imaginar que há 20 anos no futuro, você acredita que vai ter algo, meio até ficção científica, né, mas que possa surgir alguma coisa assim, alguma legislação, alguma coisa nesse ponto? Nossa, mas você tá pegando pesado agora com essa pergunta, hein? Tem que pensar tudo mesmo, né? Então, para assim, você pensar num futuro como esse, que vai ser tudo realmente assim, que não tem o ser humano presente para fazer. Por exemplo, vamos imaginar assim, eu não sei como funciona o controle do metrô, por exemplo. Eu sei que com certeza deve ter uma pessoa que está lá vendo isso aquilo. Mas será que, por exemplo, a gente vai ter uma norma assim, olha, por mais inteligente que seja a IA, eu quero que tenha uma pessoa nessa aqui, então eu não permito que a IA seja totalmente dependente aqui. Ou então, não, eu acho que é melhor que no metrô seja uma IA super inteligente que vai controlar tudo. Eu acredito assim, piamente, que mesmo futuramente sempre as profissões vai ter que ter alguém supervisionando, vai ter que ter a intervenção de um ser humano por a questão de uma falha, porque máquina é máquina, né? Alguém vai ter que estar, como poderia dizer, supervisionando, porque tem coisas que existem que têm validade para manutenção, embora também pode-se fazer a programação lá, que está chegando o período de fazer a manutenção daquela máquina, o próprio computador pode aparecer ali. Tá, mas quem que vai fazer essa manutenção? Outro robô que vai lá? Outra máquina que vai lá? Então eu acredito que sempre vai ter um ser humano para estar fazendo. E uma coisa que eu falei até nos vídeos meus, aqui no YouTube, que assim, vamos imaginar então um futuro super tecnológico, assim, avançado, robôs, humanoides caminhando por tudo. Vamos imaginar assim, entupiu a pia. Cara, você vai... Ou então quebrou a chave, a fechadura. Você vai confiar que vai ser um robô que vai lá trocar aquilo? Tipo, quanto custaria desenvolver um robô desse, né? Quanto custaria desenvolver uma programação dessa? Não seria muito mais barato, melhor e eficiente ir lá um chaveiro ou um encanador? Ou então assim, vai imaginar que o robô vai lá, o encanador, descobrir onde está vazando. E será que vai ter a sensibilidade, né, de colocar o ouvido ali,
olha, não, tô percebendo que aqui tá um vazamento, tá mais para cá. Tipo assim, não que isso não seja possível de fazer, mas será que vale o esforço de fazer isso para chegar para isso, entendeu? Então, aí né, tem os seus prós e seus contras. Quais são os prós? Quais são os contras A gente tem de tudo isso, né? Eu acredito que a gente vê aí que a inteligência do ser humano nos surpreende. Uhum. Coisa que você pensava que nunca ia existir, que ia acontecer, hoje acontece. Hoje tá Hoje é uma acontecendo, realidade, né? Então, dizer que possa ser que uma pessoa não construa isso mesmo, tanto é que você está fazendo a pergunta. Exatamente, então já pode né? ter alguém que esteja pensando. Exatamente. Como não? Eu nunca pensei de fato, nessas condições. Mas aí, já tem alguém que está fazendo uma pergunta sobre isso. Então, com certeza, Possa ser deve que ter alguém... Porque assim, eu já vi robô, isso tem vídeo disso, que é um robô tipo um carrinho, né? Aquela ideia do robô humanoide com duas pezinhas, aquilo lá é muito ficção científica e eu não vejo muito porquê de existir daquela forma. Mas assim, eu já vi, e tem vídeo disso, um robô que ele abre a porta do banheiro, limpa todo o banheiro, tudo sozinho, já faz toda a higienização e sai. Isso já existe. Então assim, se isso hoje já é uma realidade, por que não a gente pode pensar em outras coisas, né? Mas é aquilo lá, né? E se ele confunde, às vezes, a porta do banheiro com outra porta, né? Aí Então, já não dá pra gente ter qual que vai ser o tipo do sensor para isso, né? Cada sensor, então. quando ele bate lá, um laser lá e... E aí, será que a gente teria que ter tipo um SST para robô, por exemplo, né? Então, para saber, olha, a segurança do robô, para o robô não interferir em ninguém ali, não atrapalhar, a gente tem que identificar esse lugar com essa placa, ou então tem que identificar isso. Né? Para ele colocar ali as sinalizações. Meio que complicado, mas tem tanta coisa que a gente acha que é complicado, que hoje já existe, para nós é complicado, porque nós não somos experts no assunto. Mas para quem está mais lá à frente da tecnologia, sabe-se lá. Sabe-se lá, né? O que vai acontecer? Né? Imagina se for para Marte, né? O que vai ter lá de SST Você lá? Tá entendendo? Então... Eu quase que não duvido quase de mais nada. O homem está podendo fazer tanta coisa aí, né? E sem a mão, a intervenção humana lá para produção, assim, de alguma forma teve a intervenção do homem, porque ele que teve que criar aquilo, né? Mas aquele robô para realizar aquele tipo de atividade, a gente vê tanto o robô fazendo do começo ao fim o processo, sem o homem estar ali, mas em algum momento eu acho que o homem vai ter que aparecer. Não, com certeza, né? Com certeza. E pra gente já se encaminhar aqui pro final, você tem assim algum exemplo ou algum caso que você possa contar, claro, né, sem contar o nome, de algum exemplo assim, olha, Thiago, isso aqui, pelo amor de Deus, quando eu vi lá na empresa, foi algo que eu fiquei assim de boca aberta, como alguém pode fazer isso? Tem algum caso, alguma história assim que você possa compartilhar com a gente? Alguma história que eu posso compartilhar? Que eu me surpreendi da forma que estava sendo feito? Olha, teve numa empresa que eu cheguei a trabalhar e... né, geralmente tem empresas que elas são grandes e ela pensa que a responsabilidade do profissional que está ali, por ser de uma empresa terceirizada, ela não tem responsabilidade nenhuma com o colaborador da terceirizada, porque ela está pagando a terceirizada para fazer então, a terceirizada aquele trabalho. tem que cuidar dele. Na cabeça dela, né? Exato, na cabeça dela. Bom, eu estou pagando aquela empresa, os funcionários são delas, se acontecer algo com essa empresa, com o colaborador dela, é problema dela. Não é assim. A partir do momento que a terceirizada está trabalhando dentro do seu espaço, você é corresponsável junto com a empresa. Né? Isso quer dizer que se acontecer alguma coisa com aquele colaborador, você vai responder também. E vai responder legal, de que jeito? Né? De que jeito você vai responder? Se acontecer algo grave com ele, que precisa de uma indenização altíssima para aquele colaborador ou para a família dele, aí tem lá você que contratou e tem a contratada, ou tem o contratante e a contratada. Aí a contratada, vamos dizer que o patrimônio dela ou o valor que ela não tem o patrimônio para cobrir aquela indenização. Mas a contratante tem, então a contratante que vai pagar. Para a justiça, né, ela não vai querer saber, eles querem que a pessoa que foi prejudicada seja ressarcida. Ah, tá, ali quem que vai responder o quê? Aí a contratada vai lá responder tudo e não fez o que era para ser feito corretamente e não vai ter como indenizar aquele valor. Então, com certeza, a contratante vai arcar.
Ela tem uma participação também, né? Ela tem. É igual aquela coisa, se for um visitante lá na sua fábrica e ele escorregar, cair bater a cabeça, você, não, ele não é da minha empresa, eu não vou cuidar dele, né? Não, pelo contrário. Exatamente. No mínimo que a contratante tem que ter é um funcionário dela, contratante, supervisionando a contratada. Uhum. Se ela deixa a Léo da contratada, ela vai ter prejuízos com isso. E foi assim, teve uma vez, numa determinada visita que eu fui fazer, estava se trabalhando com andaime, e o andaime era muito alto, né? E aquele pessoal que estava ali, é igual eu falei, muitas das vezes, o que acontece também muito, Thiago? Quando uma empresa ela é contratada para executar um determinado serviço, ela dá um prazo de começar aquele processo e terminar. Então ela tem um prazo de entrega também, ela tem um prazo para iniciar e tem um prazo de entrega. E no decorrer desse prazo, pode acontecer muitas coisas. E ter que parar de fazer aquela obra, ou por conta do tempo, ou por N motivo, não tem como, acaba não dando aquele tempo, aquele prazo, vai atropelar. Então, muitas vezes tem aquele prazo, e a contratante pressiona porque ela quer aquele espaço liberado, ela quer aquele serviço acabado, como foi feito no contrato, e a contratada teve alguns percalços aí, alguns contratempos, e está se atropelando, está chegando o prazo e coisa e tal. Aí começa aquele desespero, aí é onde entra, né, o profissional da área de segurança do trabalho, que se estiver me ouvindo e nos assistindo, vai entender muito bem esse cenário, porque a contratante, ela quer que termine e a contratada quer entregar no prazo. E aí que acontece algumas coisas. Por quê? Tem que colocar o EPI adequado, tem que fazer tudo, né, os procedimentos adequados, aí deixa de fazer alguns procedimentos. Aí tá lá o andaime, não fixa o andaime no local certo, não faz o que tem que fazer certo. Por exemplo, vamos se fechar aqui então no exemplo do andaime, vamos dizer assim. Aí tá lá com muita pressa, aí tem que montar o andaime para fazer aquele determinado serviço. Aí tá lá o profissional lá em cima, não faz a ancoragem como se deve fazer, não prende o andaime como se deve fazer, e quando tem que mover o andaime de um lugar para o outro, para ganhar tempo, o profissional não desce, só fala para o outro, empurra aí, arrasta para ir para lá. Aí você vê aquele cenário de gerar, só de imaginar, já dá um gelo, e eu participei disso, vendo aquilo chegando assim, e isso são profissionais que foram treinados, que sabem do risco. Imagina quem não sabe, então, né? Não é verdade? Mas eles estão ali na pressa, o encarregado também, o engenheiro também, né? Alguns profissionais estão fazendo vista grossa porque precisa entregar, coisa e tal. Aí você vê aquele cenário surfando, com aquele cara lá em cima, naquela altura, locomovendo o andaime sem que o profissional desce, né? E teve um caso, igual você está dizendo aí, teve algum caso que surpreendeu numa situação com essa, sim. Porque eu estava de plantão num dia de uma obra que precisava ser terminada naquela semana e estava chegando o prazo e o prazo estava meio curto já, né? Eu não sei se eles estavam sendo pressionados pela contratante ou não. E eu, como era o profissional da área de segurança do trabalho para vistoriar aquele local, eu cheguei no local e tinha uma equipe grande e eu vi aquela situação no andaime e eu falei assim, olha, pede para descer o profissional porque está correndo risco ali, o andaime não está ancorado, o profissional tá com o cinto trava-quedas dele no próprio andaime, se virar um andaime ele vem junto, não dá tempo nem de pular porque tá preso, vai cair junto, nem andaime nada tava travado. E aí eu cheguei no eu falei para a equipe, quem que é o encarregado? É fulano de tal, fui até o encarregado. O encarregado chegou e falou assim para mim, olha, não posso parar, porque quem é o responsável mesmo da obra, sou encarregado da equipe. É fulano de tal, o engenheiro fulano de tal. Fui lá falar com o engenheiro de tal. Olha, Edson, não dá para parar, que a gente tem que estar entregando coisa e tal. Né? É igual hoje, existe uma lei, né? Se tiver aí, você que é empresário não está sabendo, você é empreiteiro não está sabendo, o funcionário hoje, ele pode salvaguardar, ele tem respaldo para dizer, eu não vou fazer essa atividade porque está colocando a minha vida em risco. Ele pode recusar, ele não pode ser advertido, ele não pode ser punido por isso, porque ele está
priorizando a vida dele. Então ele pode falar, olha, para eu fazer essa atividade eu tenho que ter tal equipamento, tenho que ter tal treinamento, e eu não vou fazer essa atividade. Se não tiver, pode chegar assim a ter, ou se tiver, mas a empresa não aplica direito, pode chegar um caso assim, de chamar a polícia para cumprir a norma, alguma coisa nesse sentido assim, um caso tão extremo ou não chega a isso? Não chega a isso, porque senão vai expor a empresa, né? O negócio mesmo é a negociação. Mas se chegar numa coisa trágica, que nem teve lá um óbito. Aí vamos chegar nesse ponto. Aí, chegando para fazer essa inspeção, eu vi que estava muito deficiente e precisava parar, descer e fazer os procedimentos adequados para ter uma atividade segura. Então ninguém quis dar ouvidos. Então liguei para o meu gestor e falei, aqui está assim, nessa situação, quem está aqui no plantão sou eu estou vendo que isso pode acontecer, um acidente já está muito, é um risco eminente de acontecer, e eu aqui parado, sem ninguém me dar condições de adequar isso, e não vai adiantar nada eu estar aqui. Eu vou estar aqui para ver acontecer o acidente. Você pode até ser responsabilizado criminalmente por isso. Sim, é claro. Aí sim. Aí eu falei assim, não, a orientação foi dada, já falei com o fulano disse que não vai parar, falei com o Beltrano também falou que não vai parar, e vai continuar. Então a minha presença aqui, de nada vale, porque se o andame for virar, eu não vou lá embaixo para segurar. Para segurar o andame. Né? Tô indo embora. Aí o gestor, não, Edson, não vai embora. Eu falei assim, vou embora porque eu não vou ficar aqui só sendo testemunha de algo que vai acontecer. Aí fui lá no engenheiro e falei assim, que era o responsável. Eu falei assim, tô indo embora, eu não vou ficar aqui para ver isso aí. Não, Edson, você não pode ir embora, você tem que ficar aqui. Eu falei assim, quem disse que eu tenho que ficar aqui para ver? Eu tenho que ficar aqui para orientar, para fazer o certo. Porque é assim, quando você está prestando serviço nessa área, Thiago, você é o mediador para que a coisa aconteça da forma correta. Eu não sou amigo do colaborador que está ali trabalhando, e eu também não sou amigo extremo da empresa para o colaborador dela fazer errado ou a empresa falar que tem que fazer daquele jeito e eu também não orientar e alertá-la. É meu papel, alertar a empresa e alertar o colaborador. Eu não posso tomar partido nem de um, nem de outro. Tem que fazer o certo para os dois. Porque um é o colaborador que está lá, eu tenho que orientar e eu tenho que advertir e orientar a empresa. E outra é a empresa que está me pagando. E também não posso ir contra, eu tenho que orientar os dois. Aí eu peguei e fui embora. Eu fui embora. Falei assim, não vou ficar. Aí cheguei na segunda-feira e a minha gerente, Edson, você veio embora? Eu falei assim, o que adianta eu ficar lá? Não adianta nada eu só estar ali olhando. E na segunda-feira mesmo, o andaime caiu. Não. Só que estava mais baixo do que a altura do sábado, que já tinha feito bastante serviço. Caiu. Aí o bombeiro civil do local ligou por RH, caiu o andaime aqui, o resgate está aqui, o rapaz está passando bem, mas o rapaz caiu do andaime. Eu já não tinha falado no sábado que era um risco iminente, não era para poder fazer o certo. Eu fiquei tranquilo. Você se resguardou ali, né? Tá aqui, eu provei, eu liguei, eu mostrei. Exatamente. Falei com a minha gerente, falei com os responsáveis lá da obra e ninguém quis dar ouvido. Falei assim, se caiu, eu vou estar aqui, tá. E o técnico lá tava, o que o técnico fez? Nada, ué. Porque ele falou, então... Exatamente. Aí saí, se viraram, nem me incomodaram mais, porque eu já tinha... Porque o papel do técnico de segurança ou do engenheiro, a pessoa que está na área de segurança, é a prevenção. Porque a prevenção, Thiago, ela fica mais barata. Com certeza. A correção, dependendo da gravidade, fica muito mais cara e fora a imagem da empresa. Não, e outra, imagina se um colaborador perde um braço. Como que vai reparar? Não tem reparação uma coisa dessa, né? Ou a óbito, enfim, né? Exato. Então, quer dizer, não é porque você tem que ter um prazo para entregar, coisa e tal, é tudo uma questão de conversar também. Que você vai fazer atropelado, vai fechar os olhos para tudo que está errado somente para entregar. E não é assim que funciona. E esse daí tem sido um dilema na vida de qualquer técnico de segurança de trabalho que tem, não é nem que queira fazer o certo, tem que fazer o certo. Tem que resguardar a empresa que está te pagando e tem que resguardar o profissional que está ali num trabalho de risco e tem que voltar para a família, que a família está esperando ele. Mas também já teve uma situação dessa da qual você falou, e quando acontece o óbito? Né? Teve um caso do qual veio um acidente com óbito.
Porque geralmente quando uma empresa vai ter uma atividade de risco, e nem era tão de risco assim, era de risco porque aconteceu realmente a situação que veio a óbito. Mas se você olhar assim, era um serviço rotineiro para um profissional habilitado. Era um serviço de rotina, banal, que era um serviço de um eletricista, de subir aqui, colocar a escada e trocar a luminária. Para um eletricista, que tantos maiores riscos tanto, né? que você poderia, aos olhos assim, né, naturais assim, de subir e trocar ali uma luminária, que ele faz. Entra na cabine primária, secundária, na cabine que for, e tem que ter muito mais cuidados. E foi feito num final de semana, e eu não estava no final de semana, e também não fui me informado dessa atividade que iria ter. E também, né, trocar uma lâmpada. O eletricista ia até comunicar o setor que eu trabalhava, que ia fazer isso no final de semana, não. E o encarregador lá achou algo também normal e foi. Mas daqui a pouco, no final de semana, eu recebi uma ligação, não sei se foi no sábado ou no domingo, que o colaborador caiu da escada e veio a óbito. Para você ver, o teto aqui não é tão alto, tá numa escada assim. Mas da forma que ele caiu, além de tomar descarga elétrica, ele caiu e bateu a cabeça numa luminária, hein? Caiu e bateu a cabeça. Aí você me perguntou, e aí, como que faz? Envolve, né, delegacia, coisa e tal? Envolve, e foi uma experiência que eu tive. Duas experiências, né? Primeiro, a má experiência, porque foi um colega de trabalho que veio a óbito. Isso é terrível, né, para um negócio tão simples. E uma experiência, para mim e para você que é da área de segurança do trabalho, se você não teve, já fique bem esperto, que quando é óbito envolve delegacia, envolve polícia, porque num processo como esse, quando você é CLT, a empresa que você trabalha, ela corre com você juridicamente no processo um período, depois você corre sozinho com a justiça pelo seu profissionalismo. Você que responde sozinho. E eu fiquei surpreso quando isso aconteceu, que era uma experiência que eu não sabia. E é por isso que eu falei assim, aí tem essa parte boa, que eu fiquei mais alerta ainda, e ainda fiquei um pouquinho mais rígido para que as coisas viessem a acontecer da forma que teria. E não tinha tempo ruim não, com o gerente, com diretores, com encarregados, quando estava errado, de falar mesmo e pontuar e registrar dia, horário, atividade com quem falou para deixar ali. Me fez ainda, vamos dizer assim, não, quando eu vinha fazendo, antes disso acontecer, se eu já vinha fazendo, isso veio a confirmar que eu tinha que estar fazendo mesmo. Ok, desse óbito aí, embora eu não estava envolvido, e lá tinha um departamento de engenharia, né? Eu fui chamado na delegacia para responder sobre aquele óbito. Olha só. E pasme, Thiago, eu não sabia que eles tinham um questionário, eu não lembro de quanto, que era muita pergunta, mas voltado para a área de segurança do trabalho. A delegacia tem as perguntas... Tem algo ali já preparado para isso. Preparado para isso. Então, isso daí, eu aprendi quando eu fiz o curso de técnico de segurança do trabalho, que quando tem óbito, você já tem que comunicar o acidente no mesmo dia, já tem que lançar lá o CAT e tudo, e ver que teve óbito, já para fazer todos os procedimentos no mesmo dia. E que sim, e que envolve delegacia, que envolve tudo isso. Mas que não aprendi no curso, que você é chamado e que eles têm já ali esse questionário prontinho, que era mais de 50 perguntas. E tudo registrado ali com o escrivão, tudo mais. Exatamente, e ali eu tinha que responder todas aquelas perguntas, porque eu achei meio assim, uma hora, se não for verdade, em algum momento é que você vai errar. Vai cair em contradição. Cair em contradição, exatamente, daquilo que está sendo pergunta, porque era muita pergunta, e voltado especificamente para a de segurança do trabalho, parte técnica. Então, disso eu me surpreendi, realmente foi uma experiência assim, e graças a Deus que lá no prontuário, no processo, tudo que eu tinha feito em relação com aquele colaborador, estava ali até as fotos dos treinamentos que eu tinha batido, que era treinamento de combate a incêndio, treinamento de EPI, outros treinamentos que ele era da área elétrica que tinha sido feito, eu registrava todas as palestras, tinha ali a lista de presença da participação, tinha os certificados, então tinha tudo, estava tudo ali. Eu já nem eu sabia que já tinha ido para a delegacia aquilo. Por isso que eles abriram a pasta ali,
tudo que eu tinha feito ali de treinamento, coisa e tal, até as fotos, e com o rapaz ali no meio da equipe praticando, fazendo, eu não sabia que estava com eles não. Já tinham pedido para o jurídico da empresa, já tinham encaminhado, já estava lá. Então eu fiquei mais ainda com as barbas de molho, né? Porque se não acontecer, opa, que bom que não aconteça, não é para acontecer mesmo. Não é para acontecer, né? Não é para acontecer. Mas, se você é um bom profissional, se você está fazendo o seu papel, então não fique contando com a sorte que nunca vai acontecer, coisa e tal, porque se vier, você tem que estar resguardado, tem que provar, porque tudo é prova. prova. Esperamos que nunca aconteça, né? Mas a gente nunca sabe, né? Exato. O que pode acontecer. Exato, mas o índice de acidente durante o ano é muito alto. As pessoas pensam que não, mas é muito alto. Muito alto. Né? E os técnicos sabem disso e tem que se resguardar. E muitas das vezes a empresa, né? A empresa em si, ela pensa que não, que aquilo que o técnico de segurança está pedindo é muita coisa, que está fora de contexto, que não é isso, daí é gasto, vai tirar, e tem muito disso também, um outro tema também, viu Thiago? Que o técnico, o profissional do trabalho encontra é a resistência para tirar o dia, ou para tirar o colaborador para fazer um determinado treinamento. Eu vou ter que tirar, vai ficar um dia perdido. Um dia perdido, né? Essas coisas tirar a produção. Exatamente. Ontem mesmo eu tive dando um treinamento, aqui próximo até, de EPI, NR6, né? E a gente vê que você tem que ter aquela sabedoria de mostrar para quem quer que seja que se faz necessário, que se não fizer, isso é lei, isso é uma norma, tem que se cumprir, senão vai haver penalidades, né? E a pior penalidade quando se perde a vida de um colaborador. Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, eu quero então aqui já vamos ficando por aqui, quero agradecer muito aqui a presença do Edson Silva, que trouxe aí insights para a gente valiosos. Eu tenho certeza que você aí que é da área, você que se interessa com isso, ou então tem uma empresa aí, um negócio, é importante pegar todos esses insights valiosíssimos que ele falou. Não se esqueça que ele tem aí, ele está oferecendo aí uma consultoria gratuita, então não perca essa oportunidade de vocês conversarem com ele, com a equipe dele, com certeza vai ser muito importante, muito bom para vocês. E eu quero mais uma vez agradecer, Edson, muito obrigado pelo seu tempo, por você ter vindo aqui no nosso podcast, e eu tenho certeza que daqui para frente muito mais coisas novas vão acontecer aí para você. Eu que agradeço o convite e espero ter contribuído com algumas informações para você que está nos assistindo agora, tá? E a gente está aí à disposição, tá bom? No que você precisar, e também os que puderem, entra aí então no nosso site, no nosso link aí, que a gente vai estar à disposição de vocês também. Como que eles te acham então, Edson? Qual que é o endereço do site? O endereço do site pactosoluções.sst.com.br. Então, Pacto Soluções vão ter 3 S seguidos, tá? pactosoluções.sst.com.br. Maravilha. E a gente, né? Você pode nos encontrar aqui no Instagram, @VRVisionRealidade, e o meu Instagram, @t.capado. Não deixe também de acompanhar os nossos episódios que estão no YouTube, você que está assistindo a gente no YouTube. Temos também no podcasts da Apple, no Spotify, Deezer e também no Amazon Music. Espero por vocês. Até a próxima. Valeu!